ilustrador. E daí? Bom, vou falar sobre justamente isso, né? Dessa maneira irônica, dessa maneira questionadora. Ser ilustrador, que diabo é isso? O que isso significa? Né? Onde eles vivem, né? Isso se estende às áreas gráficas como um todo, tá? Que eu vou falar. É o pessoal da edição, o pessoal do 3D, o pessoal do design de game, talvez até alguns programadores, o pessoal das novas áreas gráficas, né? E esse pessoal que eu acho que é interessante fazer essa pergunta: e daí que eu sou isso? E daí? E para começar essa conversa, eu vou fazer uma regressão aqui em quando eu comecei a achar isso legal. Porque a gente acha legal no começo, né? E hoje, nos meus 40 anos, apesar de ainda saber obter prazer do que eu faço, ou até de ter renovado o meu prazer no que eu faço, eu olho para essa imagem fugaz, essa imagem rarefeita do profissional das artes com um pouco de pesar, pensando, mas não era tão legal assim, não era legal dessa maneira, sabe? Então é disso que eu vou falar. Então no passado, quando eu comecei, primeiro eu fazia quadrinhos, né? Fazia aula de desenho em quadrinhos. E na escola em São Paulo, né? E só isso já era interessante, né? Porque já tinha um espelhamento de um mundo profissional dos americanos, majoritariamente, porque a imagem que eu consumia era essa, né? Do ilustrador americano que ganha dinheiro fazendo páginas de quadrinho, e que foi muito popular no Brasil, né? Tem muita gente que entrou nessa hype mesmo, né? De quadrinista, de fazer quadrinho de herói, inclusive, né? E alguns até se deram bem nisso aqui no Brasil, né? Aí depois avaliaram, né? Como é que é realmente o trabalho, o quanto é desgastante, quanta ansiedade, quanta tendinite, e ter que lidar com a evolução dos materiais, as ferramentas. Uma hora você está no nanquim, outra hora você está no papel, outra hora você está no digital, pintando digital. Aí na outra hora você está desenhando na Cintiq ou na Intuos, né? Nas ferramentas de tablets, né? De desenho. E achava muito legal poder fazer aula de uma coisa que eu via o produto e consumia o produto e era fã do produto. Eu falava, poxa, que interessante, é isso que eu quero fazer e tal. Então começa por essa paixão, que ela é uma paixão bem superficial, na verdade, né? E que dificilmente você vai conseguir espelhamento na realidade, né? Para ser essa pessoa, né? Eu, pelo menos, tive bastante dificuldade de achar caminhos para ser isso, né? Até pensei nessa época de ser. Depois eu percebi que não era a minha, né? Mas logo depois disso, eu lembro que eu fui trabalhar na primeira editora, na editora de livro infantil, que eu trabalhei em Blumenau, e ganhava para fazer a arte final. Essa arte final, igual a dos quadrinhos, no nanquim, numa mesa de luz, só que para livros infantis, né? Então o glamour já não era o mesmo, né? Mas interessante falar sobre isso, porque na época eu fiquei extasiado. Eu vou ganhar dinheiro para desenhar, vou ganhar dinheiro para arte finalizar. E aí começa a ingenuidade do ser, né? Achar que isso é grande coisa, né? Tipo, é óbvio que você vai ganhar dinheiro porque você está trabalhando, que estão usando o seu trabalho, né? Mas naquela época isso não me ocorria, eu achava uma mágica. Tô ganhando para desenhar, tô ganhando para arte finalizar na mesa de luz, como o arte finalista do Greg Capullo, do Spawn. Só que são livros infantis. Então tem essa distância. Mas a verdade é que o mundo estava mudando, né? Dos engenheiros, do paradigma dos engenheiros, médicos, advogados,
para o paradigma do produtor de conteúdo, do ilustrador, do produtor audiovisual, né? Programador até, por que não? E a gente fez parte dessa mudança, a gente faz parte desse projeto, né? O projeto de mudança de paradigma da função, das funções, né? De que tipo de função é a emergente da época. Isso tudo, claro, a gente vai se dando consciência depois, né? Porque no início eu só era movido pelo prazer. Ah, eu sou igual o Greg Capullo. Então, no início era mais isso. Quando fui trabalhar com desenho animado foi a mesma coisa, desenho animado. E é legal de falar para os outros, né? O leigo acha muito legal. Você vai ou responder um questionário, aí você tem prazer até. Apesar de ser difícil de explicar, as pessoas insistem. Eu insisti muito tempo em explicar o que eu faço, né? Faço animação, trabalho com animação. Animação como? Animação de festa? Animação... Que animação? Que animação é essa, né? Então, aí tem que falar que é desenho animado, tem que explicar o que é, né? Depois de um tempo eu comecei a falar que eu era empresário. E pronto, né? Porque, na verdade, nós, prestadores de serviço, somos tudo empresário. Essa que é a realidade. Então, eu estou falando disso tudo para desmaterializar um pouco essa coisa. E até pensar, né? Será que a gente é tão importante assim? Tipo, aí a gente pode ir por dois lados. Um lado é, o que eu faço para ser importante, né? Alguns artistas sabem exatamente por onde trilhar, alguns produtores de conteúdo sabem exatamente por onde trilhar. E rapidamente adquirem independência financeira e ideológica dentro de um conteúdo específico que é criar. A pessoa sabe o que está fazendo. Outras pessoas não. Outras pessoas demoram muito. Eu fiquei pulando de galho em galho. Abri estúdio, fechei estúdio. Fui professor, deixei de ser professor, enfim. E eu falo sempre, fui e deixei de ser, mas na verdade a gente nunca deixa de ser nada disso, né? Tudo isso está em você de alguma forma, né? E você também não é nada disso, né? Que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Então, eu estou querendo refletir aqui é que, no fim das contas, o que o ilustrador faz, né? A gente não produz nada material, nada de importante. Isso é uma coisa que eu discutia com um amigo muito querido e que era essa discussão. A gente não constrói nada, é imaterial. Inclusive eu já tive até uma crise sobre isso, né? O que eu estou fazendo. Eu fico horas e horas e horas sentado numa cadeira, 8, 9, às vezes 10, antigamente até mais, virava à noite, muita ansiedade, muito café, e aí eu produzo 1 segundo de animação. E é uma animação para alguém e para um personagem, para uma ideia que nem me interessa tanto, né? Ou uma produção gráfica, seja qual for, um banner, né, um texto, uma página de quadrinhos, seja qual for a sua produção gráfica, uma ilustração, que pouco tem a ver com você, né? Pouco tem a ver comigo. E isso faz questionar, mas que raio de ilustrador faz então? Ele é o que? Ele é o para-choque, né? Aquele outdoor, né? Para essas grandes corporações, para grandes ideais. É isso que a gente é, né? Então simplesmente a gente só é a parte visual, né? Eu muitas vezes me senti como se fosse sendo tratado por pessoas que me contratavam como se fosse só um empecilho para ele chegar até a propaganda que ele precisava, né? Ai, que saco, eu tenho que lidar com esse cara, tenho que lidar com essas coisas técnicas, né? Você não é tratado como um artista, né? Aí alguns podem questionar, mas por que eu quereria ser tratado como um artista, né? Às vezes não é por aí. E até um papel, é uma maneira consciente de ver a coisa. Tá bom, então você não é um artista. O que você é então? Você só faz um trabalho menos insalubre, que pode até ocorrer de ser sedentário por causa disso. E aí você vai ter que procurar fazer exercício, como eu tive que procurar fazer exercício e outros tantos. Então seu trabalho é menos duro do que alguém que carrega coisas, trabalha numa metalúrgica, trabalha carregando caixa, num caixa, supermercado, se desloca pela cidade. É um trabalho mais fácil. Mas é só um trabalho, né?
Não tem nenhum glamour nisso, gente. Nada. É só um trabalho. Então é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Queria chegar nessa conclusão com vocês. E questionar. Ah, eu quero ser mais que isso? Se eu quero ser mais que isso, então eu tenho que estar pronto pra ver que talvez eu seja um artista. Né? E se eu sou um artista, não posso me dobrar às ideias dos outros a vida inteira. Tá? Mas, se eu não sou um artista, e eu só quero ganhar o meu dinheiro, sustentar minha família, que é o meu caso, majoritariamente é isso, né? Lógico que eu tenho o outro lado também, o lado artístico, que me faz fazer esse conteúdo, por exemplo. Mas, se eu sou um produtor, um colaborador, né, que o pessoal gosta de chamar, colaborador das produtoras, né, ou das editoras, seja qual for o seu cliente, eu tenho que ter consciência então, que eu sou só essa ferramenta, né? Amanhã, quando o Photoshop souber fazer o que a gente faz, ou alguma IA souber fazer o que a gente faz, a gente está chegando nisso já, ainda brevemente, mas tá. Muito provavelmente o contratante não vai querer saber de falar com uma pessoa, porque é muito mais impreciso, emocionalmente instável, né? Ainda mais um artista sedentário, com a mente dele revoada, cheia de problemas, né? Com certeza eles vão querer a IA, né? Então tá bom, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Ilustrador e daí, né? Compartilha se achou relevante. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, né? Eu tô colocando agora no final dos vídeos interligação entre outros temas que possam interessar. Se inscreve, tá bom? Que me ajuda aqui a inscrever. O que mais? Dá uma olhada no Instagram, se você não conhece, Instagram de Pinaps, que eu faço desenhos de figura humana. E dá uma olhada no santuário, que a gente cuida de animais aqui. Tem um vídeo no Instagram falando sobre isso. Em breve talvez faça um vídeo no YouTube para falar sobre isso também. E é isso, gente. Obrigado por acompanhar. Estou gostando muito do feedback. E por favor, comenta, né? Vamos ver o que vocês... Vamos gerar um diálogo aqui, né? Conversar. E aí, você se acha importante? Isso te incomodou que eu falei? Se incomodou é ótimo. Essa era a intenção, tá bom? Então valeu. Tchau, tchau.